existe o capacete chamado de brincadeira, de capacete de Deus, o capacete de Pierce, ele faleceu também há alguns anos, e olha o que ele fazia. Ele colocava esse capacete em você, uma série de eletrodos e, e dispositivos de aplicação de uma corrente e uma frequência eletromagnética no seu cérebro em regiões específicas. E por software, ele programava que tipo de efeito ele queria induzir na sua percepção. Desde ele tinha uma. E ele fazia isso com o local de aplicação transcraniana e com a variação de frequência. Ele aprendeu a trabalhar com isso a ponto de causar você aqui sentado com um capacete e ele causava em você a sensação de que seu braço se esticava Meu até a Deus, velho. porta. Pô, A presença de Deus, agora você vai ficar triste, agora você vai ficar eufórico, tem como agora. fazer isso, tipo, E ele hoje? colocava. Tem. E Não, eu aí, falo, tem como eu ir em algum lugar e fazer isso, cara, que eu tenho cara, isso muita seria vontade de fazer fantástico. isso. Você pode entrar em contato com. Bom, hoje ele faleceu, mas o trabalho dele é amplamente reconhecido e ele segue. Um barato é o seguinte: existe uma psicóloga chamada Susan Blackmore. Você vai ver isso na internet. Ela era super esotérica, mas ela era uma pessoa. Ela tinha a percepção dela, as sensações dela, a leitura dela, mas ela era uma pessoa aberta, interessada em fatos. E ela se submeteu ao capacete de Pierce. E o que aconteceu? Ah, eu Você vi essa tem na história. internet Eu vi essa ela, história. e ela vai dizendo o que ela está sentindo. E depois O bate o Harari, eu relato. acho que fala no livro dele dessa O experiência. Harari, bom, botaram o Dawkins também lá, bom, e vários caras céticos e vários. é, o cético, no momento onde o software tenta induzir a percepção de Deus ou do sobrenatural, o cético costuma relatar uma sensação de dissociação, de dissociação do teu invólucro corpóreo, assim, uma sensação de integrar as coisas, uma sensação de dissociação do teu eu, da sua sensação de self. É, é um barato isso. Então, assim, mas tem vários relatos, né? Me corrija se eu estiver errado, mas essa é Susan, né? Susan Blackmore. Susan Foi Blackmore. ela que, no caso, colocou e falou que foi uma das melhores sensações da vida, assim. Exatamente, mas depois ela dá uma guinada e falou: ó, porra, eu percebi que todas aquelas sensações eram de fato naturais. Cara, olha só, existe uma coisa, isso é uma delícia falar sobre. A epilepsia, Dostoiévski era epilético. Por que eu citei isso? Porque a epilepsia, ela, ela induz episódios de aura estática antes ou depois. Então, antes ou depois de uma crise, você tem a sensação de aura estática, de êxtase, normalmente, para pessoas que acreditam em divindades e tal, normalmente você parte logo para uma correlação com a presença de Deus e tal. Ah, uma vez eu estava numa reunião desse grupo que pretendia o estudo da complexidade na Federal de São Carlos, uma reunião só de mestres, doutores e tal. Aí eu sentei do lado de um cara que era, não vou citar o nome dele, mas ele era parceiro meu do golfe. Eu gosto de jogar golfe. E ele era doutor em estatística. E aí eu tô do lado dele, a gente conversando animadamente, eu falando disso. E ele falou: não, é verdade, é verdade. A epilepsia tem a questão da aura. É verdade. Uma vez, o meu vizinho estava tendo uma convulsão e tal, e eu fui até lá, e eu comecei a rezar a Ave Maria, e aí ele foi se acalmando e tal. Então eu estava conversando com ele animadamente sobre um fenômeno natural, humano, e ele, curiosamente, um doutor na área de estatística,
ele entra com essa é a complexidade humana, né. Aí ele me deixou sem palavras, eu parei e falei: "Ah, tá, beleza, pô, tudo bem, dá". Por quê? É um fenômeno natural, não é sobrenatural. Em que sentido? Mas a que ponto você quer chegar? Eu quero chegar que ele, achou que estava curando, ou que estava acalmando, que estava debelando a convulsão, rezando a Ave Maria. Sendo ele um doutor, de uma área, supostamente, ah, bastante, conectada com a ciência, né. Ele era um doutor em estatística, em probabilidade estatística, uma pessoa reconhecida, convidada ali para participar de um tremendo empenho científico em relação à complexidade, mas que estava, eh Consumido pela fé, de certa forma. exatamente, cara. E isso sem demérito, sem demérito. É porque nós somos, como eu digo no meu próximo livro, eu escrevi 96 livros, já publiquei 13, retirei 8, 96 livros. 40.000 páginas, Que re isso, Carlos? eu tenho o maior prazer em te enviar. O cara é uma Retirei máquina viva, velho. retirei 8 para revisão e agora eu tenho 16 para retornar, mas eu tenho um que está na minha mão há 3 anos, que eu tenho o título é O Aparato Humano, Maravilhosamente Imperfeitos. Cara, nós somos maravilhosamente imperfeitos e nós inventamos a ciência, o método científico, o método dedutivo, cumulativo, culminado em evidência, culminado em prova, na acepção de Popper, para testar a nossa própria lucidez. Então, eu não tenho, claro, eu não tenho uma posição crítica em relação a meus irmãos humanos que, assim como eu, estão impedidos de uma condição efetivamente racional. Eu e todos nós não somos propriamente racionais. Nas palavras de Dan Ariely, que também tem muitos vídeos na internet, Dan Ariely disse: "Nós somos predictable irrational", previsivelmente irracionais. Ele quer dizer com isso que nós somos previsíveis, o comportamento é passível de entendimento, de discussão, de trabalho, mas nós não somos propriamente racionais. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.